O título do texto é o Canto de Débora. É o Canto de Débora, e assim diz: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Vamos ler comigo? Cessaram, está aqui? Vocês podem acompanhar comigo? Essa parte que diz assim: até que eu, Débora, me levantei. Eu, Débora, me levantei. E agora eu quero que cada um coloque seu nome. Eu, Adriane, me levantei. Eu, Alexandre, me levantei. Eu, Juliano, me levantei. Eu, Ellen, me levantei. Porque é tempo de nos levantarmos. É tempo da igreja sair do lugar e se levantar. Mas vamos conversar um pouquinho. Como vocês já sabem, eu já expliquei, eu não sou uma pregadora. A minha formação, o meu chamado do Senhor é de professora. Sou professora de escola bíblica dominical. Então, eu tenho um jeito mais didático de trazer a palavra, mas... Amém. Não, era só isso mesmo. Eu só queria que cada um, quando fosse ler, ao invés de colocar Débora, pensasse que é para... Esse chamado de levantar é pessoal. Mas vamos lá. Então, meu jeito é esse jeito mais tranquilo de ensinar, de pregar, que é ensinando, na verdade. Quem foi Débora? Esse é um texto bastante conhecido. Eu gostaria que a gente pudesse ir conversando, dialogando durante esse momento que eu estou aqui. Todos conhecem a passagem de Débora? Sabem quem é essa mulher? Débora, quarta juíza, na verdade, o quarto juiz, né? Ela foi a primeira e única mulher que exerceu essa função. Ela assumiu numa época ainda que não havia reis em Israel, e ela veio depois de Otoniel, de Eude, de Sangar, e cada vez que Israel caía numa situação deplorável, triste, de apostasia, de idolatria, de abominação, Deus levantava um libertador. Este libertador, que eram os juízes, eles ouviam o clamor do povo, livravam o povo descansava em paz por alguns anos, e daqui a pouco o povo estava novamente em situação deplorável. E aí Deus levanta esta mulher chamada Débora. Débora, o significado da palavra no original é abelha. O que é uma abelha? É alguém que trabalha, é alguém que organiza, é alguém que produz. E Deus levanta essa mulher no meio de um monte de homem. E por que Deus levanta essa mulher? Pastor Alexandre, irmã Cristina, por que Deus levanta Débora? Numa sociedade predominantemente masculina, uma sociedade em que as mulheres tinham o seu papel muito limitado. Não é um discurso feminista, não é um discurso machista, é uma reflexão. Por que Deus escolheu Débora para ser juíza? Não era um cargo comum. Porque Deus viu o coração de Débora e viu que ele podia contar com aquela mulher. E porque ele sabia que, naquele momento em que aquela mulher fosse chamada, ela se levantaria. E ela se levantaria como? Como mãe. O que uma mãe faz? A mãe ensina, instrui, corrige, acalenta, orienta, guia. E ela falou, até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. E essa Débora, que nós estamos falando, porque existem outras Déboras, né? A gente vai ver que, se a gente jogar no Google e pesquisar Débora na Bíblia, vai aparecer algumas referências, mas essa Débora, ela se assentava entre palmeiras, lá em Efraim, entre Ramá e Betel.
E aonde ela sentava, irmã Cristina, tinha palmeiras que eram iluminadas por tochas. Então, a gente começa a fazer analogia. Eu gosto muito de ensinar com analogia, né? Porque se torna mais vivo. Você imagina que você está no deserto, numa cidade sem muitas cores, e alguém está embaixo de palmeiras iluminadas. Não tem como você errar o caminho. Não tem como você se perder. Você está vendo, está ali, tem luz, tem tocha, tem sombra, tem palmeira, tem fruto. E aquela mulher está ali. E o povo ia atrás dela. Ser juiz naquele tempo queria dizer que aquela pessoa era escolhida para julgar as causas, os problemas do povo. Então, se eu tinha uma questão, eu chegava para o juiz, eu ia procurar um juiz que tinha essa função, tinha a função de chefe militar, e Débora era esta mulher. A Bíblia fala mais do que dela, fala que ela era esposa de Lapidote. E aí, alguns estudiosos dizem que isso pode ser uma figura, uma ilustração, uma comparação, porque Lapidote, na verdade, significa tocha acesa. E, quando diz mulher de Lapidote, poderia dizer que ela era a mulher das tochas acesas. Olha que mistério! Uma mulher no meio do deserto. Não parece um pouquinho aqui com o teto fornão? Né, mulheres? Né, homens? No meio do deserto, ser uma tocha acesa? No meio do deserto, as pessoas virem até você te procurar como referência, porque sabendo que você tem algo de Deus, esperando ouvir algo de Deus da tua boca. Olha que coisa gloriosa, por isso que eu falo que essa palavra não é uma palavra só para mulheres, ela é para a igreja. Porque o povo está no deserto e o povo está esperando ver tocha acesa. O povo está esperando alguém que possa chegar e ouvir de Deus. E esta é a nossa finalidade. É para isso que o Senhor colocou a igreja na face da terra. Por quê? Porque eu penso, a gente às vezes conversa, Deus ele é tão poderoso, e tão bom, e tão santo, e tão perfeito, que para que ele iria contar com pessoas tão imperfeitas como nós? Para que Deus ia ter o trabalho, pastor Alexandre Juliano, de enviar o filho unigênito dele para morrer por alguém como eu? Para que à toa? Porque ele queria resgatar do pecado? Não, porque nós hoje somos a imagem de Cristo, a noiva de Cristo. O mundo olha para nós e tem que enxergar Cristo em nós. Lembra que eu falei? Nós somos evangelho. O evangelho somos nós. As pessoas olham, querem nos ler. Quando a gente passa na rua, a gente não passa desapercebido. Quando a gente anda, olhos estão nos vendo, estão nos analisando, estão nos julgando. Lembra o profeta que passava e a mulher do alto da janela olhava e falava, ali vai um homem de Deus. Ele não andava com placa, ele não fazia alvoroço, ela observava. Ali vai um homem de Deus. Essa foi a primeira pregação que ela teve. Aquele é um homem de Deus. Mas vamos lá. O contexto histórico em que essa situação se passa. Vamos lá. Nós estamos falando de 12 séculos antes de Cristo. Nós estamos falando de uma época em que Israel agora está nas mãos de que o povo hebreu estava nas mãos do rei da Síria. Estava nas mãos eu vou buscar o nome aqui, porque nomes eu sou péssima. Cusã-Rasataim. Já tinha passado pelas mãos de Eglon, rei de Moabe, já tinha passado pelas mãos dos filisteus,
e agora estão nas mãos do rei da Síria. Um povo terrível, um povo sem misericórdia. E agora, 20 anos que o povo está nessa opressão. 20 anos que o povo está debaixo das mãos do império de Jabim, agora Jabim, rei de Canaã, que está agora oprimindo o povo. E o que acontece com o povo? 20 anos, o povo se acomodou. E dentre esse povo tinha um homem chamado Baraque. E esse homem, ele era chefe militar. Estava na mão dele. Ele que podia mobilizar tropas, romper com essa situação. E aí eu pergunto, o que está na nossa mão que a gente pode romper situações e a gente não está fazendo? Deus colocou armas celestiais, armas espirituais, armadura, espada, escudo, capacete. E nós estamos acomodados. E nós estamos... Está ruim, mas está bom. Sabe aquela história? Está ruim, mas está bom. Não mexe com o que está quieto. E lá em Romanos 12 fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Sabe o que eu estou vendo acontecer com a igreja? Quando eu falo igreja, eu estou dando primeiro a minha cara a tapa porque eu sou igreja. Nós estamos, muitas vezes, deixando que o mundo faça de nós o que ele quer. O que é conformar? Qual é o sentido da palavra conformar? Eu gosto sempre de citar esse exemplo. Você tem uma forma de bolo de cachorrinho. Você pega e joga a massa lá dentro, e quando o bolo assar, ele vai sair com que forma? De cachorrinho. Ah, mas eu queria coração. Não, meu querido, você assou um bolo que não tinha forma, uma massa que não tinha forma, você jogou dentro de uma forma de cachorrinho. Vai sair um bolo de cachorrinho. E é isso que o mundo faz com a gente. Se a gente não sair da forma, se a gente não sair do molde, a gente vai tomar a forma que o mundo quer. E assim estava acontecendo com Baraque. Deus, lá no capítulo 4, chega lá no versículo 6, e fala assim, desculpa, isso, no versículo 6, fala assim, e Débora enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse, porventura, o Senhor, Deus de Israel, não te deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Deus já tinha falado com Baraque. Deus já tinha chamado, Deus não coloca uma pessoa numa posição à toa. Deus tinha o propósito de libertar aquela terra, aquele povo da opressão cananeia, e levantou um homem da tribo de Naphtali para ser esse libertador, e esse homem se chamava Baraque, que significa, sabe o quê? Relâmpago. Sabe o que é um relâmpago? Um clarão rápido, que brilha, e que depois, quando muito, deixa um barulho, que é o trovão, e desaparece. E assim era a vida desse homem. Um clarão, depois a gente vai ver, ele está lá nos Heróis da Fé, lá na Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus. Também ele é falado depois lá, Samuel também cita ele com outro nome que ele tinha, agora me fugiu o nome. E aí esse homem, ele tem esse chamado. Só que ele, tudo bem, vamos ficar aqui debaixo da escravidão, porque está ruim, mas está bom. E nós hoje?
Está ruim, mas está bom. Ah, o sistema, isso, está ruim, mas está bom. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada para mudar. Eu me conformei, eu me amoldei. Eu prefiro estar no Egito comendo as cebolas do que estar caminhando no deserto em busca de Canaã. Ó, eu estou saindo da escravidão para a liberdade, mas eu sinto falta de quem me oprime, de quem me escraviza. Sabia que o diabo ele é um senhor muito enganador? Porque ele te trata muito bem. Ele te trata tão bem que quando você sai da mão dele, se você não tiver seus olhos voltados para Cristo, você quer voltar para a mão dele. E aí, Baraque estava nessa situação. Tinha promessa, Deus já tinha falado, tinha poderio militar, mas estava fazendo absolutamente nada para mudar. Nada. Tudo na mão, pastor. Tudo na mão, pastor. Mas fazia absolutamente nada. E aí Débora procura esse homem e fala: rapaz, Deus não falou com você? Deus não te despertou? Não falou que seria assim, 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 que você juntaria 10.000 homens? Olha como Deus, eu falo que Deus trabalha, né? As pessoas falam assim, que o diabo está no detalhe. Mentira! Quem está nos detalhes é Deus. A palavra diz que uma folha da árvore não cai sem o conhecimento de Deus. Diz que todos os fios do nosso cabelo são contados. As estrelas ele chama pelo nome, ele ordena, fala, vai para cá, vai para lá, e elas vão. Deus é Deus de detalhes. E ali ele explicou para Baraque, e Baraque preferiu não ouvir a voz de Deus. E aí, agora vamos pensar, esse homem está quieto, está acomodado, está estabilizado, talvez ele tivesse até tirando algum proveito da situação, não posso afirmar. Mas aí chega uma mulher, uma perturbadora da paz, fala, rapaz, levanta, Deus não falou com você, que era para você juntar das duas tribos, juntar 10.000 homens, descer lá no vale de Quizion, que ele te entregaria o exército cananeu? E aí esse homem, qual a atitude dele? Vocês que já conhecem a palavra. Ele fala, eu vou, mas só vou se você for. Eu vou. Deus falou, falou. Deus prometeu, prometeu. Ah, mas eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. E Débora, cheia de autoridade, porque entenda esse mistério, Débora não estava humilhando ninguém não, pastor. Débora estava levantando uma pessoa cuja fé tinha se abatido. Quantas vezes a gente está vendo pessoas ali passando situações que a gente sabe que a fé daquela pessoa ali esmureceu, e a gente não tem coragem de chegar perto dela e falar, levanta, desperta, lembra lá das promessas que o Senhor te fez. Ele não mudou, as promessas dele continuam firmes, fiéis. Por quê? Porque ele é firme, ele é fiel, ele é imutável. E se ele falou, ele vai fazer, e se ele está te exigindo, você tem que fazer. E aí, Débora se levanta como esta mulher que é ajudadora. E aí vem a parte assim que mulheres assim às vezes ficam incomodadas, mas vamos lembrar lá do Éden. Qual foi o propósito que Deus criou a mulher? Dar-te-ei uma, Deus falando com Adão, ajudadora. A mulher, ela entra na vida do homem, aqui eu estou falando do homem porque eles não eram casados, mas estou falando, entra na vida no seu emprego, no seu estudo, aonde você estiver, a mulher, ela entra com uma finalidade,
ajudar. Tem mulheres assim que Jesus, só a graça, né? Que você fala, minha mulher é atribulada. Não, meu querido, sua mulher é uma bênção, porque Deus colocou ela do seu lado para ser sua ajudadora. Aquela sua colega do trabalho, ela é uma bênção, porque ela está ali para ajudar alguém. Aquela pessoa que te atribula, aquela mulher que te atribula, não. Ora por ela, porque ela está fora do propósito dela, que Deus criou a mulher para ser ajudadora. E não é vergonha. Isso prova que nós estamos caminhando lado a lado. As pessoas olham isso e acham que é inferioridade, mas a gente lembra lá em... Oh, Deus vivo. Em Efésios 5, se não me engano, 20, lá pelo versículo 20, quando vai falando, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Você coloca aqui para mim, por favor? Acho que é Efésios 5, 21, 22. E aí as mulheres ficam tudo eriçadas quando a gente fala isso. Quer ver? Aí é uma série de orientações e vai falando assim, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, não é vergonha, é como ao Senhor. Pode continuar, por favor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Pode continuar, Cristina. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas a seu marido. Nossa, chegou a hora que a mulher pula desse tamanho agora. Mas aí, se for lá, acho que verso 25, pode continuar. Eu acho que 25, versículo 25, que eu não abri a referência, que me veio agora. Olha que lindo. Agora, maridos, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, não é vergonha. Então, não é desonroso. Então, não é humilhante eu admitir que eu estou debaixo da autoridade do meu esposo. Por quê? Porque meu Deus está acima dele. E se ele é um homem de Deus, ele vai me tratar como Cristo tratou a igreja, se entregando por ela. Olha só, se eu posso querer algo melhor na minha vida que isso. Que um homem me ame e me trate como Cristo ama a igreja. Por quê? Porque a figura de Deus, vamos recordar que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que coisa gloriosa você saber que você pode chamar Deus de Pai. Uma figura que te protege, uma figura que te guarda, que vai defender a sua vida com a própria vida. Então, Débora, quando ela chega para Baraque e fala, Baraque, Deus te prometeu, vai lá na guerra. E ele fala assim, eu não vou, se você não for, não é humilhante, nem para ele, nem para ela. Por quê? Porque ela era mulher de Deus, ela ouvia a voz de Deus, ela se comunicava com Deus. Ela era juíza, líder militar, profetiza. Vou lembrar que esse homem ele estava caído, abatido, derrotado. Quantas vezes a gente, com nossos maridos, com nossos filhos, com pessoas do nosso trabalho, com pessoas dentro da igreja, a gente está vendo a pessoa abatida, derrotada. E a pessoa realmente precisa, vai comigo. Eu não consigo sozinho. Eu não tenho fé para isso sozinha. Eu não consigo fazer isso sozinha. Essa luta eu não vou vencer se for sozinha. Eu não vou, eu estou com medo. Eu sei que Deus falou, mas eu preciso que você vá comigo. E ali Débora animou aquele homem. E esse homem aí nós vamos ver depois. Lá pelo versículo
Vamos lá, desculpa, gente, estou com óculos, mas estava lendo de quase nada. E aí, finalmente, Baraque, no versículo 10, ele convoca o povo. Valeu, pastor. Valeu, Miguel. Valeu a mulher incomodar. Valeu ela perturbar. Valeu tirar da zona de conforto. Valeu tirar da mesmice, porque agora esse homem se levantou. E esse homem voltou para o propósito de Deus. Olha que mistério, igreja. A gente está vivendo num tempo em que a gente não se importa. Deixa que morra. Eu passo do lado, eu filmo com o celular, mas eu não levanto. E esta mulher, e quando eu falo esta mulher, eu volto a dizer, eu quero que novamente você coloque seu nome, Adriane. E Adriane agora ajudou uma pessoa a se levantar. Ajudou esta pessoa a voltar para o centro da vontade de Deus. E esta pessoa, que antes era um derrotado, que era um fraco, que era um abatido, ela está agora no alto de um monte, com 10.000 soldados, para enfrentar o general Cícera, um homem que tinha 900 carros de ferro. Só de falar as nações tremiam. Cícera era dono de um arsenal. Ele tinha sob seu comando um exército fortemente treinado, um exército cruel, um exército bem treinado. E agora, em poucos dias, Baraque teve que formar um exército para enfrentar este homem. Olha que coisa gloriosa. Em poucos dias, em pouco tempo, ele teve para se preparar para a guerra. E agora Débora sobe até o alto do monte com ele. E fala, agora vai. Já vim aqui com você, mas a luta é tua. Quem vai vencer é você. Quem vai lutar é você. Eu vim, eu te ajudei, eu estive ao teu lado, mas quem vai lutar é você. Esta guerra é tua. Você fraquejou, saiu do propósito, você vai ganhar a guerra. Mas quem vai furar a cabeça de Cícera é uma mulher. Quem vai pegar este general é uma mulher. Ou seja, Deus tem promessa? Tem. E se tem, faça. Faça. É melhor obedecer. É melhor estar no propósito de Deus. É melhor ser obediente à voz de Deus. Baraque desceu. E aqueles 900 carros de guerra, pesados, carros de ferro. Olha o mistério. Em que Cícera se confiava? Nos 900 carros. O que atrapalhou Cícera? Os 900 carros. Porque Deus mandou uma chuva tão grande, uma tempestade tão grande, que os soldados não conseguiam nem enxergar para onde estavam indo e saíram da trilha deles e foram se enfiando em lamaçais. E as rodas se agarravam e os carros quebravam. E o que Cícera tinha como vantagem contra o povo de Deus foi por terra. Porque não adianta o diabo vir com 900 carros de ferro. Se Deus está com você, você vai vencer, porque nem que seja chuva, Deus manda, nem que seja lama, Deus manda. E aí Cícera fica apavorado. Cícera, apesar do nome parecer ser feminino, é o nome de um homem, do general dos cananeus. E aí Cícera se levanta. Olha que coisa linda. Aqui vai falar lá no versículo 11... do capítulo 4. Vai abrir um parêntese e falar rapidinho sobre Éber. Quer ver? Capítulo 4, versículo 11. Cadê? Fala assim, e Éber
queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Jorabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. O que esse homem fez de uma hora para outra? Ele se mudou. Quando eu li isso, eu falei, não é de uma hora para outra, Deus tirou o homem de onde ele estava, levou para outro lugar, por quê? Porque Cícera, quando fugiu, foi parar na casa desse Éber. Deus coloca você no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Ó, Deus faz tudo certo, não é coincidência, não é acaso, é propósito de Deus. E aí diz que Éber saiu para ali. Quando Cícera fugiu, ele vai para a casa de quem? De Éber. Se aquele homem não estivesse ali, pastor? Já imaginou? Se a minha vida não estiver ali quando as pessoas forem me procurar? Eu saí lá de Vila Velha do Espírito Santo e vim parar aqui em Thetford, na Inglaterra. Por quê? Vai que Deus mande alguém me procurar. Vai que eu tenho um inimigo para vencer. Vai que eu tenho alguém para incentivar. E aí chega a Cícera. Cícera entra na casa de Éber, encontra uma mulher. Encontra uma mulher tremenda, chamada Jael. Agora imagina você dar de cara com Cícera. O homem mais terrível, mais temível. Você sabe que ele não entrou na sua casa para tomar um cafezinho. Ele não veio com boas novas. Ele não veio para te dar um dinheirinho. Não veio, não. Entra a Cícera na sua casa. O que a mulher faz? Entra. Ele, eu quero água, me dá uma água. Não, água não. Quer água? Eu vou te dar leite. Quer água? Não, água não. Toma um leitinho aqui, ó, quentinho, morninho. Vou pegar aqui agora, e depois você pega uma cobertinha, deita. Oh, Alá Xadaramanai. Deita e descansa. Tranquilo. Não estou com medo de você, não. Estou te recebendo, está quietinho. E aí ele vai, toma um leitinho e cama. Por quê, gente? Porque a água, pastora Cristina, a água, ela revigora. Se aquele homem chega ali cansado de guerra, fugindo, ele toma água, ele tem vigor. Ele tem vigor para continuar. Mas o leite, quem é mãe sabe, meu filho, toma um leitinho quente antes de dormir. Ajuda o sono. O leite ele tem uma substância, um aminoácido chamado triptofano. Esse triptofano, uma aulinha rápida aqui de nutrição. Esse triptofano, ele é precursor da serotonina. A serotonina todo mundo conhece. É bom, né? E a serotonina faz o quê? Relaxa. Solta a musculatura, induz ao sono. E aí a mulher, ao invés de dar água para ele animar, para ele fugir, para ele escapar, para ele continuar o caminho mau, ela dá leitinho para ele dormir. E inimigo, quando ele é confrontado, ele é derrotado, gente. Ela não teve que gritar, ela não teve que correr, ela não teve que fazer nada. Calmou, manteve a calma, usou de estratégia. Deus já tinha levado eles ali para isso, já tinha falado que uma mulher entregaria, que Cícera seria entregue na mão de uma mulher. Se cumpriu, acabou. Ele dormiu, Cícera foi lá, martelinho, estaca, na cabeça dele, acabou. Então, o que eu quero dizer, já terminando essa palavra? Nós temos uma função primordial no mundo. Nós estamos aqui para vencer o inimigo.
nós estamos aqui para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Nós estamos aqui para ajudar, para ser tocha acesa. O que a gente não está aqui é para ser Baraque. A gente não está aqui para ser o Baraque de antes. Porque depois Baraque foi lá no capítulo 5, Débora cantou com ele, né? Na mão de Baraque, o Senhor deu vitória. Mas tudo isso porque aquela mulher ali no meio do deserto estava representando a igreja no mundo hoje. Hoje nós temos que ser tocha acesa. Hoje nós temos que ser mãe, pai, que cuida, que se levanta, que vê que a situação não está boa e fala, não vai ficar assim. Está, mas não vai ficar. Está assim há 20 anos, mas chega hoje. Você está nessa situação, eu estou ao seu lado, eu vou te ajudar. Mas quando chegar a hora, é você que vai lutar. Porque também, se eu lutar a luta não é sua, é minha. E a vitória não é para mim, a vitória é para você. Nós estamos vivendo o dia em que a igreja precisa falar, eu me levantei. Adriane se levantou. Não é esperar que ninguém faça por mim. Vocês acham que Débora não poderia ter mudado essa história e ela ter reclamado a glória para ela? Já imaginou ela descer? Que coisa gloriosa contar na Bíblia aqui, que Débora desceu com 10.000 soldados e venceu os cananeus? Nosso Deus, um movimento feminista, então, ia fazer camiseta de Débora. Débora, a grande, mas ela sabia que ela tinha uma finalidade na terra. E é essa finalidade, igreja, que nós não podemos esquecer. Nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para levantar aquele que perdeu a fé. Aquele que não acredita nem em si e nem em Deus. Perdeu a fé. O inimigo já cativou, o inimigo já escravizou. E está bom assim, daqui a pouco eu morro e tudo se acaba. Mas que nós possamos dizer, como Débora, eu me levantei. Levanta, levanta, desperta, desperta, Débora, desperta, Adriane, desperta, Juliano, desperta, Cristina, desperta, Miguel. Levanta. Igreja, nós estamos falando da vinda de Jesus. No piscar de olhos, como no piscar de olhos, a gente estava conversando ontem. Não é tempo da gente ficar esperando que alguém faça. É tempo da igreja de Cristo fazer. Que o Senhor nos abençoe e que hoje as Déboras, as Adrianes, os Julianos, os pastores, as pastoras, o Miguel, se levantem e que a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.